E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no mundo das paisagens multiespécies. Isso aí. E para isso, a gente vai entrar de cabeça nas florestas Uhum. e descobrir as conexões, às vezes inesperadas, que rolam entre as árvores. A gente vai desvendar como essas ideias de natureza e cultura, na verdade, se misturam, de formas bem surpreendentes, mostrando que essas categorias, na real, são muito mais fluidas do que a gente imagina. É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai ter a companhia da antropóloga Anna Lowenhaupt-Singh. Ela é tipo uma detetive de paisagens, sabe? Sei. Investigando as interações bem complexas entre nós humanos e outras formas de vida, em vários ambientes, desde florestas até paisagens que foram transformadas pela ação humana. E o trabalho da Tsin é cheio de ideias, sabe? Que te fazem repensar a forma como a gente vê o mundo. Total. E já aviso. Preparem-se para encontrar paisagens que não são só cenário, mas na verdade protagonistas da história. Interessante. A gente vai mergulhar no conceito de diversidade contaminada, que mostra a beleza da interação entre espécies em lugares que, teoricamente, estão perturbados. E a gente ainda vai desvendar o mundo super intrigante da caça aos cogumelos Matsuteki, que para mim é uma maneira diferente da gente se conectar com a natureza. Isso sem falar na visão do antropoceno, né? Como se fosse uma colcha de retalhos de paisagens moldadas por humanos e não humanos. E o papel, às vezes, surpreendente das pragas na transformação dos ecossistemas. Nossa, quanta coisa, né? É. Mas antes da gente começar, eu acho importante dar uma situada para quem, por acaso, não conhece o trabalho da Tsin. Ela basicamente nos desafia a repensar essa separação, sabe, rígida entre o que consideramos natural e cultural. Para ela, o mundo é mudado por uma rede super complexa de interações entre várias espécies, incluindo a gente, né, os humanos. Exatamente. Isso. E essa perspectiva nos leva a questionar se a natureza intocada é realmente o ideal a ser preservado. A Tsin mostra pra gente que a riqueza e a força, né, a resiliência dos ecossistemas, muitas vezes, está na capacidade deles de se adaptar às mudanças e incorporar coisas diferentes, inclusive as que a gente considera contaminantes. Olha só. E como essa ideia se encaixa nas paisagens que a gente vai explorar hoje? A gente pode pensar, por exemplo, nas florestas Satoyama, no Japão, Tá. que é um dos casos que a Tsin analisa. Essas florestas são, na verdade, um resultado da interação entre as pessoas, né, os humanos, e a natureza, ao longo de muito tempo, de século. Então elas não são naturais, assim, no sentido estrito da palavra. Não, não são. As florestas Satoyama são moldadas por práticas tradicionais, sabe? De manejo, como o corte seletivo de árvores, a coleta de lenha. E essa interação humana, em vez de destruir a floresta, na verdade, contribui para a diversidade dela. Que legal. Então a gente, como humanos, pode ter um papel positivo na formação de ecossistemas. Com certeza. As florestas Satoyama são um exemplo perfeito disso. Nelas, a presença humana, na verdade, cria um mosaico de habitats, que beneficia várias espécies. Bacana. Imagina, pinheiros, que são como o primeiro violino de uma orquestra, Sei. acompanhados por carvalhos que criam uma estrutura mais diversa. E tudo isso misturado com áreas abertas que são resultado da intervenção humana. É como se ele fosse um maestro dessa orquestra ecológica, né? Exatamente. Mas me diz uma coisa, como a Tsin chama essas paisagens? Que são moldadas pela interação entre humanos e outras espécies. Ela usa o termo paisagens multiespécies Paisagens multiespécies. para descrever esses ambientes que desafiam essa separação entre natureza e cultura. Para ela, as paisagens são como personagens da história, atores que moldam e são moldados pelas interações entre as diferentes formas de vida. E essa ideia de que as paisagens são personagens, tipo protagonistas, se conecta com o conceito de diversidade contaminada. Totalmente. A diversidade contaminada meio que nos desafia, né? A questionar se a pureza e a intocabilidade são sinônimos de um ambiente saudável. As florestas Satoyama, por exemplo, são ricas em biodiversidade porque elas incorporam elementos diversos, inclusive aqueles que, pra gente, são contaminantes, como áreas que foram modificadas pela ação humana. Então a contaminação, nesse sentido, pode ser vista como algo que, na verdade, gera diversidade. E resiliência. Exato. A Tingo mostra que a riqueza dos ecossistemas muitas vezes está na capacidade deles de se adaptar e incorporar coisas novas, mesmo aquelas que, à primeira vista, parecem estranhas ou indesejáveis. Fascinante. Mas, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre os cogumelos Matsutake, que são um dos temas centrais da pesquisa da Tsin. O que torna esses cogumelos tão especiais? Os matsutake são cogumelos raros, sabe? E aromáticos, muito apreciados na culinária japonesa. Mas o que os torna realmente fascinantes é a forma como eles crescem.
E as relações que eles estabelecem com outras espécies, inclusive com a gente, os humanos. E onde esses cogumelos se encaixam na ideia de paisagens multiespécies? A Tsin estudou a caça aos Matsutake nas florestas do Oregon, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E o que ela descobriu é que essa atividade é muito mais do que simplesmente coletar cogumelos. É uma forma de se conectar com a floresta, de ler as histórias dela e de participar de uma teia, né, super complexa de relações entre diferentes espécies. Isso aqui é interessante. Yeah, Parece uma atividade cheia de significado, né? E quem são esses caçadores de Matsutek? Nos Estados Unidos, a caça aos Matsutek atrai um grupo bem diverso de pessoas, na verdade, incluindo refugiados do Sudeste Asiático, que encontram nessa atividade uma forma de se conectar com suas próprias tradições Legal. e conhecimento sobre a floresta. E como funciona essa caça? É só andando por aí procurando cogumelos? De jeito nenhum. Não. Precisa saber ler os sinais da floresta, entender as relações entre as diferentes espécies, de árvores, de fungos, e ter um olhar atento aos detalhes. A caça aos Matsutake exige paciência, Sim. observação e um conhecimento profundo do ecossistema. Parece quase uma arte, né? E o que a Tsin aprendeu com os caçadores de Matsutake sobre a relação entre humanos e a natureza? Ela descreve a caça aos Matsutake como uma dança com a floresta. Uma dança. É uma forma de interação que exige sintonia, adaptação e respeito. Os caçadores, eles não tentam dominar a natureza, eles se integram a ela, aprendendo com os ritmos, com os segredos da floresta. Bela imagem. E essa dança com a floresta nos leva a questionar a forma como a gente normalmente se relaciona com a natureza, né? Com certeza. A caça aos Matsutake mostra que a gente pode se conectar com a natureza de uma forma mais harmoniosa, sabe? Sim. Mais respeitosa. Reconhecendo a importância da diversidade, da interdependência, da adaptação. Realmente nos faz repensar a nossa própria forma de ver o mundo, né? Mas e o desastre nuclear de Fukushima? Como é que ele se encaixa nessa história das florestas Satoyama? É interessante como a Tsin incorpora esse evento, né, tão traumático na análise dela sobre as florestas Satoyama. Para ela, o desastre não é um elemento externo que destruiu a harmonia da natureza, mas sim um novo ator que passa a fazer parte dessa rede complexa de relações. Nossa. A contaminação radioativa ela se torna um novo desafio, né, para a coexistência entre humanos e não humanos, exigindo novas formas de adaptação e coordenação. É uma perspectiva, assim, bem provocativa, né? Ver o desastre nuclear como parte da paisagem e da história. Sim. A Tsin nos desafia a repensar como a gente lida com a contaminação, com os legados do passado. Para ela, não se trata de ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas de encará-los de frente e buscar formas de conviver com eles de maneira mais justa e sustentável. Caramba, quanta informação, né? Quanta reflexão. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Que tal a gente fazer uma pausa e voltar na próxima parte do nosso mergulho para explorar mais a fundo esse mundo fascinante dos cogumelos Matsutake e as lições que eles nos ensinam sobre a relação entre a gente e a natureza. Boa! Na próxima parte, a gente se aprofunda na pesquisa da Tsin sobre a caça aos Matsutake e desvenda os segredos dessa dança com a floresta. Combinado? Bem-vindos de volta ao The Deep Dive. A gente estava explorando, né, essa ideia de que as paisagens são atores, assim, dinâmicos, moldados por uma rede bem complexa de relações entre várias espécies. Vimos também como a diversidade contaminada, na real, pode ser um sinal de força, né? De resiliência. De resiliência e adaptação. E a gente vai se aprofundar agora no mundo dos cogumelos Matutei, que a Tsin usa como exemplo, assim, fascinante, de como os humanos podem se conectar com a natureza, de uma forma que meio que desafia as nossas noções, né? Isso. Lembra que a gente falou da caça aos Matsutake nas florestas do Oregon? Sim. Então, a Tsin, ela mergulhou nesse universo e descobriu que essa atividade é muito mais do que coletar cogumelos para vender. É uma prática que envolve um conhecimento, assim, profundo da floresta, uma sensibilidade para os ritmos da natureza e uma ética de colaboração entre humanos e não humanos. Em nome que você usou a metáfora da dança para descrever a relação dos caçadores com a floresta. Mas confesso que fico curiosa para entender melhor como essa dança funciona na prática. O que os caçadores observam? Quais são os passos dessa dança? A Tsin descreve a caça aos Matsutake como uma arte da percepção, sabe? Sei. Os caçadores, eles desenvolvem uma sensibilidade, assim, aguçada para os sinais, às vezes, sutis da floresta. Eles observam os tipos de árvores, a inclinação do terreno, a textura do solo, a umidade do ar,
e até o cheiro. Uau. O cheiro característico dos Matsutake. Então não é só sair andando pela floresta aleatoriamente. Não. Precisa ter um olhar atento, né? Saber interpretar as pistas. Exato. É como decifrar um código secreto. Uhum. E esse conhecimento não se aprende da noite para o dia. É um processo de aprendizado, sabe? Isso aí. Constante. Que envolve observação, experimentação e troca de saberes com outros caçadores. E essa troca de saberes, como que ela acontece? E existe uma comunidade entre os caçadores de Matsutake. Sim, apesar de muitos caçadores trabalharem sozinhos, né? Individualmente, existe um senso de comunidade forte entre eles. Eles se encontram em acampamentos, compartilham informações sobre os melhores lugares para encontrar Matsutake e até se organizam para defender seus direitos. Entendi. E garantir a sustentabilidade da atividade. Então, a caça aos Matsutake não é só uma atividade econômica, Não. mas também uma forma de conexão social, cultural. Com certeza. E essa dimensão social é fundamental para a não escalabilidade da atividade. Um conceito que a Tsing explora bastante nos trabalhos dela. Lembra que você mencionou a não escalabilidade na primeira parte. Mas confesso que eu ainda não entendi completamente o que significa. A não escalabilidade, nesse contexto, se refere à resistência da caça aos Matsutake à lógica da produção industrial, sabe? Sei. Que busca padronização, controle e maximização dos lucros. A caça aos Matsutake é uma atividade que depende de um conhecimento local, específico, de uma relação de respeito com a floresta e de uma ética de colaboração entre os caçadores. E tudo isso, na verdade, dificulta a expansão em larga escala. Então a não escalabilidade seria uma espécie de antídoto para a lógica do quanto mais melhor, que meio que domina o nosso sistema. Exatamente. A não escalabilidade nos convida a repensar as nossas noções de progresso, de sucesso. Em vez de buscar o crescimento ilimitado, a não escalabilidade valoriza a diversidade, a adaptação e a sustentabilidade a longo prazo. Mas e o desastre nuclear de Fukushima? Como é que ele afetou essa dança dos caçadores de Matsutake com a floresta? A Tsing mostra como o desastre introduziu um novo elemento na paisagem, a contaminação radioativa. E essa contaminação se tornou parte da história da floresta, influenciando as relações entre as espécies e desafiando os caçadores a adaptarem suas práticas. Então, mesmo um evento assim traumático como um desastre nuclear pode ser incorporado na teia de relações que compõe a paisagem multiespécies. Sim. A Tsing mostra que a história das paisagens é feita de rupturas e transformações. E a contaminação, apesar de ser um problema grave, se torna parte dessa história, influenciando a forma como os humanos e as outras espécies interagem e se adaptam. Que interessante. E como os caçadores de Matsutake reagiram a essa nova realidade? Alguns abandonaram a atividade, com medo, da contaminação. Outros continuaram a caçar Matsutake, adaptando suas práticas, buscando minimizar os riscos. A Tsing descreve essa persistência como uma forma de resiliência criativa, sabe? Uma capacidade de se adaptar a situações adversas e encontrar soluções inovadoras. E essa resiliência criativa, ela nos ensina algo sobre a nossa própria capacidade de lidar com os desafios, né? Sim. Do antropoceno. Com certeza. A história dos caçadores de Matsutake mostra que a adaptação, a inovação são fundamentais para a nossa sobrevivência num mundo em constante transformação. E que, mesmo diante de crises, de incertezas, a esperança reside na nossa capacidade de colaborar, de aprender com a natureza e de encontrar soluções criativas para os problemas. É uma mensagem, assim, poderosa, né? De resistência e esperança. Mas antes de a gente aprofundar nessas reflexões, acho que chegamos ao fim da segunda parte do nosso mergulho. Na próxima e última parte, a gente vai explorar as implicações da não escalabilidade na nossa vida, né? Cotidiana. E refletir sobre como a gente pode incorporar essa visão de mundo nas nossas escolhas, nas nossas ações. Até a próxima. Até lá. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso Deep Dive sobre paisagens multi-species. Nossa, essa conversa tem sido uma viagem. A gente explorou, né, as florestas como protagonistas, a diversidade contaminada e aprendemos muito com os caçadores de Matsutake e a dança deles com a floresta. É verdade. E agora, para finalizar nosso mergulho, vamos trazer essas ideias para a nossa vida, para o dia a dia. Como a gente pode aplicar não escalabilidade na prática? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Afinal, a não escalabilidade pode parecer algo meio abstrato, distante da nossa realidade. Pode parecer, mas na verdade ela está mais presente do que a gente imagina. Pensa, por exemplo, nas nossas escolhas, quando a gente vai comer, na alimentação. Comida. Como assim? A não escalabilidade se aplica à comida. Se aplica. Em vez de priorizar, sei lá, alimentos produzidos em massa, que vêm de longe, com agrotóxicos, embalados em plástico, a gente pode buscar opções locais, produzidas de forma mais sustentável, com menos impacto. Faz sentido. Tipo, apoiar a agricultura familiar, né?
feiras orgânicas, hortas comunitárias. Exatamente, isso vale para outras áreas também. Que tal repensar o consumo desenfreado. Em vez de comprar um monte de coisas, muitas vezes descartáveis e de má qualidade, a gente pode buscar produtos duráveis que valorizem o trabalho local, que tem uma história. Consumir menos, mas consumir melhor, né? E isso tem a ver com a valorização do conhecimento local, né? Total. Ao invés de correr atrás de soluções pontas, que muitas vezes ignoram as características de cada lugar, a gente pode aprender com as comunidades tradicionais, com os povos indígenas, com os agricultores. Eles têm um conhecimento profundo da natureza, de como viver em harmonia com ela. Verdade. Eles mostram pra gente que é possível viver de um jeito mais sustentável, respeitando os limites do planeta e celebrando a diversidade. Mas e na prática? O que a gente pode fazer para trazer a não escalabilidade para nossa vida? A gente pode começar com pequenas ações. Plantar uma árvore, fazer uma horta em casa, compostar os restos de comida, reduzir o consumo de carne, andar mais de bicicleta, escolher produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente, com os direitos trabalhistas. São atitudes simples, mas que no fundo fazem a diferença, né? É isso aí. Pequenas ações que, quando a gente multiplica, podem gerar grandes mudanças. A não escalabilidade é um convite para a gente ser mais consciente, para questionar os padrões de consumo e buscar alternativas mais sustentáveis em tudo que a gente faz. É um convite para desacelerar, para observar, para aprender com a natureza e construir um futuro mais justo, mais resiliente, né? Com certeza. E para lembrar que a sustentabilidade não é um destino final, é uma jornada. Um processo de aprendizado, de adaptação, de colaboração. Acho que essa é a lição mais importante que a gente tira dessa conversa com a Tsin, com os caçadores de Matsutake. Concordo plenamente. É uma jornada que pede da gente criatividade, coragem e a vontade de dançar com a complexidade da vida, assim como os caçadores dançam com a floresta. Que bela imagem para a gente encerrar. E com isso a gente chega ao fim do nosso mergulho no mundo das paisagens multiespécies. Esperamos que essa conversa tenha plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês e inspirado vocês a buscar uma relação mais harmoniosa com a natureza, com o planeta. É isso aí, agradecemos a companhia e até a próxima.